Oi, gente, tudo bom? Mais uma aulinha para a gente descobrir a história do nosso país. Nessa aulinha eu vou dar continuidade à história do Brasil, falando agora sobre a colonização. Nela eu vou falar sobre o conceito de capitanias hereditárias, sobre o conceito de sesmarias e vamos refletir um pouco sobre toda essa situação de colonização do nosso país. Então vamos começar. Vocês se lembram que lá na linha anterior eu falei que demorou um bocado de tempo para Portugal realmente resolver colonizar o país? Levaram 30 anos até Portugal ter a primeira iniciativa de trazer portugueses para cá. Mas Portugal não deixou de todo abandonar o Brasil, porque tinha a feitoria lá do Fernão de Noronha e também tinham as expedições militares a mando da coroa portuguesa para guardar as costas brasileiras. Essas expedições tinham o objetivo de proteger o Brasil dos contrabandistas estrangeiros. E aqui eu vou dar dois destaques. O primeiro destaque vai lá para o Tratado de Tordesilhas. Vocês lembram que o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo a ser descoberto e as recém-descobertas entre duas nações, a nação espanhola e a nação portuguesa, e que o papado concordou com isso? Pois é, somente três instituições, ou três caras, né? Três caras concordaram com a divisão do mundo. O papado, a igreja, a Espanha e Portugal. Mas nenhuma nação do mundo concordou. Inglaterra ficou muito indignada, a França também, e todas as outras potências também europeias também ficaram indignadas. Então ninguém não estava nem aí para os termos do tratado. Só quem respeitava e mal o tratado eram os portugueses e espanhol. E respeitava muito mal, porque eles sempre estavam dando jeito de dar uma forçadinha na fronteira. Então, os contrabandistas franceses, os piratas franceses, eles não respeitavam esse tratado, porque eles eram os principais piratas, os principais contrabandistas que vinham aqui travar relações com os nossos indígenas para extrair as riquezas da terra. Tudo isso pelas costas de Portugal. E por isso que Portugal tinha essas expedições marítimas militares para guardar as costas desses corsários, principalmente os corsários franceses, que no momento eram os que estavam sendo mais ousados. E aqui um destaque para a expedição que ficou super conhecida, que é a expedição militar de guarda-costas, que estava sob comando do Cristóvão Jacques. Ela aconteceu entre 1516 e 1526, essa é a principal. Agora vamos falar dos motivos de por que Portugal percebeu que era necessário efetivamente colonizar a terra que ele descobriu aqui na América. E são dois motivos principais. Primeiro, o comércio com o Oriente estava meio balançado. É o seguinte, Portugal ele estabeleceu relações comerciais muito boas com o Oriente primeiro, mas depois a Espanha se organizou politicamente, ela conseguiu estabelecer também relações comerciais com o Oriente, com as Índias, com Calicut da vida. Que era a principal cidade lá naquela época que era estabelecido comércio, lá na Índia. E não só Espanha, mas também outras nações, como outros povos, como os venezianos e os florentinos. Eles usavam rotas por terra e também usavam lá as rotas pelo mar Mediterrâneo. E o que isso gerou? Gerou que estava tendo muita especiaria do Oriente no mercado. E com muita oferta, ocorre uma queda de preços, porque a concorrência está acirrada. E vende mais quem tem o preço melhor ou quem tem o produto exclusivo. Como Portugal já não deixa mais o produto exclusivo, então ele deveria ter uma oferta melhor para conseguir vender. E segundo, as ameaças estrangeiras aos domínios portugueses aqui no Brasil. Tava demais. Ninguém não estava nem aí para o Tratado de Tordesilhas mesmo e estava afim era de explorar a terra e estabelecer as suas colônias aqui. Aí Portugal ficou com a orelha em pé e teve a ideia de vir aqui colonizar. E nessa época, quem era o rei de Portugal? Era o rei Dom João III.
E Dom João III, já super ligado nessa situação, parou e pensou assim: "Ê, o trem tá ficando feio, vão tirar minha possessão, então eu vou ter que ir lá colonizar essa terrona mesmo." Então foi que, sobre o comando de Martins Afonso de Souza, ele mandou expedições colonizadoras. E foi assim que Martins aportou aqui no Brasil em 1531. E ele tinha alguns objetivos aqui na Terra Brasil. Ele tinha que descobrir novas riquezas, ele tinha que combater os estrangeiros, ele tinha que cultivar a terra. Para isso, ele trouxe ferramentas e trouxe sementes, trouxe cana, gente. Ele trouxe cana de açúcar, entre outras sementes e mudinhas para experimentar que produto bom e comerciável ia dar aqui no Brasil, de forma a gerar lucro para Portugal. Além disso, ele tinha que policiar a costa, ele tinha que administrar e povoar essas terras também e, eventualmente, combater os indígenas que atrapalhassem tudo isso. Combater mesmo, gente, matando a galera. Mas em 1534, o rei português Dom João III teve uma brilhante ideia para organizar a colonização do Brasil. Um belo dia ele acordou e pensou: pá! Capitanias hereditárias! Vou instalar as capitanias hereditárias aqui nessa terrona que eu acabei de descobrir. Mas essa ideia ele teve do nada? Não foi uma ideia do nada, porque ele já havia estabelecido esses sistemas nas suas colônias nas ilhas do Pacífico e nas suas possessões na África. E o que são essas tais das capitanias hereditárias? Elas são grandes extensões de terras que eram dadas a homens da pequena nobreza, a burocratas e a comerciantes que tinham alguma ligação com a coroa, que fizeram favores para a coroa, que financiavam a coroa, que davam empréstimo, que facilitavam a mobilidade política da coroa ali para os seus aliados da coroa portuguesa. Esses homens que recebiam as terras aqui no Brasil, e eram homens mesmo, gente, a terra só era dada aos homens dessas classes sociais. Eles recebiam o nome de capitães donatários, e ao todo no Brasil foram 15 capitanias. E agora eu vou falar o nome dos capitães donatários e das capitanias. Bom, tá aqui minha colinha, porque é muita coisa, e eu vou citar aqui o nome para vocês. Os primeiros, Aires de Cunha e João de Barros Filho, eles ficaram com a capitania de Maranhão, que é daí de Marajó até Gurupi. Deixa eu falar direito. Esses caras aqui ficaram com a capitania do Maranhão. Essa capitania se estendia da ilha de Marajó até a foz do rio Gurupi. Os outros eram Fernando Álvares de Andrade. Ele ficou com a capitania, que também era chamada Capitania de Maranhão, mas só que a extensão dela era da foz do rio Gurupi até Parnaíba, lá no Piauí. O outro cara era Antônio Cardoso de Barros. Esse ficou com a Capitania Ceará. Os outros caras eram João de Barros e Aires da Cunha. Esse ficou com a Capitania do Rio Grande do Sul. Já Pero Lopes de Souza ficou com a capitania de Itamaracá, Duarte Coelho ficou com a capitania de Pernambuco, Francisco Pereira Coutinho, ele ficou com a capitania da Baía de Todos os Santos, Jorge de Figueiredo Correia ficou com a capitania de Ilhéus, Pero Campo Tourinho, olha outro Pero aí, mas só que esse Pero é o Tourinho. Ele ficou com a capitania do Porto Seguro, o Vasco Fernandes Coutinho ficou com a capitania do Espírito Santo, o Martins Afonso de Souza, ele ficou com a capitania de São Vicente, que pegava parte do Rio de Janeiro e também pegava São Paulo, essa aqui bem famosinha. E outro Pero Lopes da Souza, ficou com a capitania de Santo Amaro, e também Pero Lopes da Souza ficou com a capitania de Santana. Fernando de Noronha, ou Fernão de Noronha, ele ficou com a capitania de São João. Lembra que ele tinha uma feitoria?
Depois ela foi feita uma capitania. Ele ficou com a capitania de São João. Depois, mais tarde, essa capitania ficou conhecida com o nome dele, que é Fernando de Noronha. Esses donatários, eles tinham a posse da terra, mas eles não eram efetivamente os donos da terra, porque a terra aqui pertencia à coroa portuguesa. E por isso, o rei de Portugal ele poderia extinguir ou modificar as capitanias aqui quando ele quisesse. Mas os donatários, mesmo assim, eles saíram na vantagem de ter recebido grandes extensões de terra. E o negócio era grande mesmo. Teoricamente, eles saíram na vantagem. Porque a posse da terra era posse de riqueza. Significava ser o cara. Ter muita terra significava ser o cara, o super rico, o super maravilha. E o pessoal da classe que recebeu essas terras aqui, eles não tinham tanta chance de ter status social, mas com o ganho dessas terras, com o ganho da posse da terra, eles melhoraram seu status social. E esses donatários, eles tinham poderes e deveres a cumprir aqui nas terras brasileiras. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que arrecadar os tributos e cuidar da justiça, arrecadar os tributos e enviando lá para Portugal uma parte. Eles tinham que cultivar a terra e implementar engenhos. Eles tinham que povoar a terra com europeus e controlar os indígenas. Eles tinham que manter a segurança da posse da terra para Portugal também, protegendo a terra de eventuais invasões estrangeiras. E eles tinham que doar sesmarias. Eles precisavam, ou melhor, eles podiam doar sesmarias. O que eram essas sesmarias? Elas também eram grandes extensões de terra, cuja propriedade era dada ao sesmeiro. Esse sesmeiro ele deveria cultivar a terra no prazo de 5 anos e pagar os tributos à coroa. E os capitães donatários também poderiam cobrar tributo desses sesmeiros. Agora, você acha que essa ideia de sesmaria deu certo aqui no Brasil? Olha o dedinho. Deu certo não, porque os sesmeiros não cultivaram e rolou muita corrupção aqui. Os tributos não eram cobrados da forma correta e nem enviados da forma correta lá para Portugal. E, enfim, gente, não deu certo esse negócio. Ah, só mais uma coisinha. A relação de exclusividade entre Portugal e Brasil permanecia, porque o Brasil ele só poderia comerciar com a sua metrópole, que era Portugal. Agora, vamos parar um pouco e vamos refletir acerca de todo esse processo de colonização que ocorreu aqui no Brasil. Essas terras que a coroa portuguesa deu a essas pessoas, a esses capitães donatários, elas eram desabitadas? Não tinha ninguém morando aqui. Era tipo, só tinha árvore e os bichinhos. O que vocês acham? Elas eram ou não desabitadas? Elas não eram desabitadas. Aqui moravam diversas etnias indígenas. E o que isso gerou para os indígenas? Isso gerou conflitos para os indígenas, gerou guerra, gerou morte, seja morte por guerra entre as tribos e os colonos, ou por doença. Também gerou escravização dos indígenas e aculturação. Os indígenas, eles eram ensinados a abandonar a crença nos seus deuses e nas entidades da natureza, para aprenderem a crer no Deus único e cristão. O nome disso é catequese. E tudo isso, além de gerar uma grande redução da população indígena no Brasil, também gerava a diluição da cultura deles, a perda de identidade dos grupos étnicos aqui no Brasil. Outra coisa que a gente tem que refletir: muitas pessoas receberam a posse da terra aqui através das sesmarias e das capitanias hereditárias? Não, apenas uma minoria que era privilegiada pela coroa portuguesa recebeu essa posse da terra. E privilégios por quê? Porque eles fizeram favores para a coroa e, de alguma forma, a coroa dava essas terras como presentes e também como forma de manter aquela reação de clientelismo e
troca de favores, de manter aquela conversa forte de apoio mútuo. E, gente, isso gerou um problema de concentração fundiária que tem até hoje. E também de concentração de renda. As pessoas mais ricas hoje são pessoas do agronegócio, que têm grandes extensões de terra. E até hoje tem muitos conflitos em relação à posse da terra com os indígenas. E é muito difícil você manter uma reserva indígena preservada para o uso dos indígenas. Até hoje, a forma dos indígenas entenderem e usarem a terra é um pouco diferente da nossa forma. Porque na época da colonização, e antes dos portugueses chegarem aqui, os indígenas, eles tinham uma posse extensa da terra. Porque eles implantavam a sua aldeia em determinado local, usavam os recursos dali. Quando os recursos estavam escassos, eles migravam para outro local, onde estavam os recursos, e montavam outro ponto da aldeia lá. E eles iam se aproveitando da terra, da caça, da pesca, das árvores e do plantio e exaurir de novo aquele local. Aí eles migravam mais um pouco e ocupavam outro local. E eles ficavam assim migrando quilômetros nas florestas. E essa migração no território da floresta dava tempo para aquele lugar que tinha sido usado até a exaustão se recuperar. Então ocorria o desgaste do recurso natural, mas tinha tempo dele se recuperar. E essa não foi uma lógica que ocorreu no nosso país depois da ocupação. Bom, gente, e mais uma coisa que a gente tem que refletir. Que tipos de europeus vieram para o nosso país? Olha, quem foi a galera que a coroa escolheu para colonizar o nosso país? Além de ser o pessoal da pequena nobreza, burgueses e comerciantes que receberam a posse da terra, que receberam funções de alto comando, de alta administração aqui na terra, quem essas pessoas trouxeram para colonizar, além de suas próprias famílias? Foi mandado para cá, para o Brasil, muitos degredados lá de Portugal. Esses degredados, vocês lembram que eu já comentei que eram pessoas exiladas por crimes. Portugal não queria mais aquela galera lá. Era assassino, era ladrão, era traidor da coroa, tudo vinha para cá. Além dos burocratas e dos comerciantes e também de aventureiros e dos cristãos novos, ou cristões novos, eu não lembro, me recordo agora qual que é o jeitinho certo de falar. E dos cristãos novos que eram judeus convertidos, que viam aqui uma oportunidade de crescimento. Mais uma coisinha pra gente pensar. Esse sistema de capitania hereditária deu certo aqui no Brasil? Não, não deu certo. Eu posso dar 6 motivos para vocês. O primeiro era a dificuldade de comunicação entre as capitanias em si, porque eram enormes extensões de terra. E você tem que considerar que naquela época, no século XVI, não tinha internet, os burricos eram difíceis de andar, nem todo mundo tinha um burrico ou um cavalo, então para você conseguir se ligar a outra capitania, então você tinha que andar longas distâncias quando não tinha um burrico. Também não tinha um sistema de correios. E Portugal era muito longe do Brasil. Então, a comunicação interna aqui era muito difícil. E a comunicação externamente com a metrópole também era bem difícil. Mas a comunicação interna aqui era tão difícil, que os padres catecistas daqui chegaram a comentar em suas cartas que eles enviavam para os seus coleguinhas lá na Europa que era mais fácil ver uma nau de Portugal, um navio de Portugal, do que uma embarcação de uma das capitanias daqui, para ver o tanto que era complicado. Se a comunicação com Portugal já era extremamente difícil, com a comunicação entre as regiões e as capitanias do Brasil era triplicado. O segundo motivo eram os conflitos armados com os indígenas. Como os europeus, os portugueses, eles vieram aqui para colonizar a terra, muitos deles não queriam papo com os indígenas, não. Chegava aqui matando geral.
E os indígenas, quando eles perceberam as reais intenções, eles começaram a atacar os colonos. E muitas vezes eles venciam, porque juntavam muita tribo para nem tanta gente assim. E era muito difícil dos portugueses que estavam aqui pedirem ajuda ou da coroa ou dos colonos das outras capitanias hereditárias. Quando eles pediam ajuda, e às vezes a ajuda chegava, o povo já tinha morrido aqui. O terceiro motivo era a corrupção. A famosa corrupção, né, gente? Nem existe aqui. Mas, enfim, as pessoas que deveriam cultivar a terra não a cultivou da forma certa, seja porque não tinha investimentos suficientes da coroa. A coroa, ela dava a posse da terra, mas os recursos, quem se virava eram os colonos que estavam aqui. Ou seja, porque eles não estavam afim mesmo. Assim, em grande medida, não viam muito lucro naquilo ali. E também sobre os tributos. Os tributos não eram passados de forma correta aqui, não circulava corretamente. O quarto motivo, e que eu vou citar de novo e que já está na cara, que é o isolamento geográfico do Brasil e a relação de isolamento geográfico entre as capitanias. O quinto motivo, que se refere à questão de suporte. A coroa portuguesa não deu um suporte administrativo e financeiro muito bom para os colonos que ela enviou para cá. E, enfim, o sexto motivo que eu acabei de falar foi a falta de recursos para investir também. Porém, duas colônias deram muito certo, que foi a colônia de São Vicente e a colônia de Pernambuco. Mas os motivos porque essas colônias deram certo eu só vou falar na próxima aula, vocês esperem a próxima aula da semana que vem, tá bom? Mas enfim, gradativamente, a coroa portuguesa ela foi recuperando a posse dessas capitanias hereditárias no fim das contas, tá? Então, gente, eu espero vocês na próxima aula. Na próxima aula eu vou falar o porquê essas duas capitanias deram certo. Eu vou falar um pouquinho sobre o governo geral. Eu vou falar sobre os engenhos e a forma de produção de açúcar também. E eu vou falar um pouco sobre o sistema escravista. Então, beijão, tchau, até a próxima aula. Lembrem de curtir, comentar, compartilhar. Eu esqueci de falar isso nos videozinhos, mas façam isso porque ajudam bastante. E comentem mesmo, gente. Todo comentário é válido e eu vou ler com muito carinho e considerar os conselhos de vocês com muito carinho também. Muito obrigada, tchau, até a próxima aula. Adiós!